Viva e bem-vindos ao Dúvidas Públicas. Hoje, na entrevista de Economia da Renascença, vamos falar muito de música, de festivais e do negócio que eles envolvem. E para isso vamos olhar para o percurso do maior festival que se realiza em Portugal desde 2004. A nossa convidada é formada em Comunicação Social e Publicidade pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, no Brasil. No início da sua carreira passou pela Disney Brasil, começou com 17 anos, se não estou em erro, na área de eventos, área onde continuou a trabalhar não só para a Disney, claro, como para outras empresas. Aos 21 anos, coordenou a produção do Rock in Rio. Chegou a Portugal em 2003, mas nessa altura, suponho, não imaginava que se estava a mudar de armas e bagagens, como se diz por cá, por causa de um projeto que a devia reter apenas alguns meses antes de um eventual regresso ao Brasil. Diz que acabou por se apaixonar pelo país, ficou, criou raízes, vive cá desde então, ainda que com muitas viagens ao lado do Atlântico. Ela é a voz de comando por trás de uma das maiores manifestações de entretenimento neste país, presidente do Conselho de Administração, vice-presidente executiva do Rock in Rio, Lisboa, integra o Conselho de Administração da Rock World. O Grupo Renascença, sublinhe-se, é parceiro do Rock in Rio desde a primeira hora, ou seja, desde 2004, ano da primeira edição em Portugal. Para além dos bastidores dos grandes palcos, no seu percurso ficam prestações televisivas que a tornaram conhecida dos portugueses, nomeadamente como jurada do programa Ídolos. A senhora Rock in Rio é a nossa convidada de hoje. A entrevista à Roberta Medina será conduzida por Sandra Afonso. E Arsénio Reis, bem-vinda ao Dúvidas Públicas. Prazer. Obrigada. Igualmente. Fixa metas para cada festival. O que é que determina o sucesso de cada evento? Eu acho que tem... Na verdade, são muitos, né? Porque a gente olha para o Rock in Rio como uma gama de clientes. Né? Por exemplo, não é qualquer equipe que faz um evento da dimensão do Rock in Rio, não é qualquer fornecedor que faz a dimensão do Rock in Rio. Os nossos patrocinadores têm que estar felizes, os nossos clientes finais, as milhares de pessoas que compram o seu ingresso. Então, primeiro tem primeiro elemento de êxito de um evento, de um negócio como o Rock in Rio, chama segurança. As pessoas precisam chegar em segurança, sair em segurança. Isso é absolutamente essencial, ponto 1 e acima de tudo. Depois a gente quer que todos saiam felizes, e todos são esses todos que eu falei. E para cada um deles, a forma de analisar o retorno, né? E os KPIs, se a gente quiser falar bonito, são KPIs completamente diferentes, dependendo, até entre patrocinadores tem objetivos diferentes por estar lá. Um quer notoriedade, outro quer fazer relacionamento B2B, outro quer fazer B2C, outro B2D. Aí a gama é... Então, na verdade, a satisfação desses vários elementos que fazem o Rock in Rio ser possível é uma medida de retorno. Depois, obviamente, a empresa precisa ter o retorno. Se você não tiver o resultado, você não é sustentável, você não consegue fazer a próxima edição. Então, aqui não é só pagar as contas. O que a gente tem trabalhado muito é para ter sempre fôlego para conseguir sonhar cada vez mais e fazer crescer, mesmo no mercado onde a gente sabe que o Rock in Rio já é bastante grande para o tamanho do mercado português. A gente hoje, com essa casa linda nova que a gente pôde inaugurar em 2024, que é fazer a Cidade do Rock no Parque Tejo, hoje a gente consegue sonhar com muito mais Rock in Rio do que a gente alguma vez fez, né? Então, o Rock in Rio até 2022, no Parque da Bela Vista, era um Rock in Rio. O Rock in Rio, a partir dessa nova casa, Parque Papa Francisco, Parque Tejo, ele é um outro Rock in Rio, e esse outro Rock in Rio sonha com reunir a Europa em Portugal a cada 2 anos, ganhar uma relevância internacional. Então, aqui são vários pontos, né? Então, parceiros satisfeitos, o resultado do negócio sendo positivo, com folga para futuros investimentos, e essa capacidade de crescer. Não crescer por crescer. Crescer onde a gente aumenta o impacto econômico na cidade, a gente fortalece o negócio, é um negócio de muito risco, alto investimento, de 2 em 2 anos. Então, é um negócio desafiador. Se a gente conseguir ter uma margem confortável de resultado, a gente tem mais conforto para poder investir e sonhar com mais. Só pegar num pormenor que é, na primeira coisa que disse, tinha a ver com segurança. Desse ponto de vista, Portugal é um sossego. Portugal é um sossego, mas o evento não é um sossego. Então, se você me perguntar aqui, sim, é mais suave não é? A Roberta produzir... tem a experiência também Exato. do Rock in Rio no É infinitamente Rio. mais suave produzir o Rock in Rio em Portugal do que produzir no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que não é o Rock in Rio, é o The Town e o Lollapalooza que a gente produz. Então, sim, sem dúvida nenhuma. Mas reunir 100 mil pessoas, entre trabalhadores, público, parceiros, num mesmo local, para
as mesmas 13 horas não é trivial. É uma operação onde você conta com o imponderável o tempo todo, né? Porque você planeja de uma forma e não quer dizer que todo mundo tenha assinado um contrato que vão se comportar da forma que você planejou, né? Então, a gente, de fato, eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é o nosso ponto número 1. Mais sensível, claro. Com certeza. Uhum. Vocês avançaram com uma estimativa de 330 mil espectadores, se não estou em erro, na edição deste ano. Destes 330 mil, quantos é que entraram com ofertas, bilhetes oferecidos ou convites? Ou... A gente, dos 330, 40 mil são pessoas que estão trabalhando e que, afinal das contas, a gente tem que considerar na capacidade do recinto, porque eles, a partir de um determinado momento, estão todos lá assistindo os concertos. Né? Então, por isso são 330. Dos 290, que são audiência, a gente não decupa o número, e vou te explicar por que a gente não explica o que é. Quem tem que saber, sabe o que são as finanças e o governo, né? Para a gente pagar os nossos impostos. Por que a gente não decupa? Porque uma parte do nosso negócio, e, sei lá, talvez 40% do nosso negócio é financiado por patrocinadores, por marcas na área corporativa, pelo mercado publicitário, mercado corporativo de relacionamento, etc. Para essas marcas, o evento tem que ser sempre um sucesso. Eles estão trabalhando imagem, eles estão trabalhando relacionamento. Então, para atender 40% do nosso negócio, que precisa ser retroalimentado para que ele possa existir na edição seguinte, porque não são contratos permanentes, são contratos que se renovam a cada edição. Edição a edição, às vezes 2 edições. Felizmente, agora, por exemplo, temos parceiros que já estão fechados por 2 edições. Isso já dá um pouquinho mais, né, de facilidade aqui no nosso ciclo de trabalho, mas eles são renovados. Então, para esses, o que eles precisam, e a gente garante sempre, uma cidade do rock cheia. Depois, se a gente vendeu, se a gente não vendeu, é aquilo que impacta um dos pontos essenciais para o negócio ser saudável, que é o que gera a receita do que vem dos outros 70%, que é a venda de ingressos. Mas esses 40% garantem-vos os custos? Já me estou não, a de todo. Que nós Não, de todo. A gente tem um investimento de cerca de 30 milhões e de todo que esses 40% não pagam. A gente ou vende ingresso ou vende ingresso. Os ingressos são a parte mais importante, mas não diminui o nosso compromisso e obrigatoriedade para que aqueles players tenham o seu retorno garantido. Esse a gente consegue controlar. Eu não consigo controlar se vende mais ingresso ou não. A gente trabalha muito aqui. Muita gente acha que é fácil vender ingresso. Não, é muito difícil vender ingresso e precisa de tempo. Né? Muitas pessoas questionam sobre os artistas quando fazem seus próprios concertos, né? Que às vezes vende muito mais rápido. O mesmo artista vende mais rápido fazendo um concerto próprio do que num festival, seja ele o festival que for. E isso eu só dei conta quando a gente teve Ed Sheeran, que tinha esgotado na sua vinda anterior a 2 estádios da Luz em Portugal. E quando a gente anunciou Ed Sheeran, eu falei, agora vai. Pá! Nunca esgota nada rápido, né? Então, agora não vai. E ficamos o mesmo tempo vendendo, esgotou, mas às vésperas, né? Aliás, esse ano foi o ano que a gente esgotou com maior antecedência algum dia, porque não é habitual. E aí, por que eu fui entendendo aqui o que é o fenômeno? Tem um elemento comunicação que é um elemento absolutamente crucial em qualquer negócio e no nosso também, como é natural. O artista, quando comunica o show dele, ele está 2 anos, 1 ano comunicando aquela turnê, que o show é igual em cada momento. A cada 2, 3 dias ele está postando aquele show, vibrando, as pessoas gritando, chorando. E para quem que ele está comunicando e como? Com o fenômeno das redes sociais, ele está comunicando na veia do consumidor dele. Ele está comunicando direto. Vocês trabalham com comunicação e vocês sabem exatamente qual é o esforço que vocês fazem, que é o mesmo que a gente faz, ou qualquer marca de grande consumo, para conversar com seus clientes. Joga para o mundo e reza para cair na cabeça da pessoa certa. É uma comunicação dispersa. E a comunicação deles é absolutamente direta. Então, Mas também não faz a mesma divulgação quando tem concertos em festivais? Não, é um esforço gigantesco. Eles, assim, para você conseguir fazer um post, caraca, você reza, ele faz uma festa quando consegue fazer um post. É muito desigual nesse caso a dedicação. E aí, é compreensível? Por um lado imagina a rede social de um cara desse postando de uma forma frequente os shows todos em qualquer país, com qualquer promotor que ia virar quase, aqui tinha classificado, aquela coisa antiga, né? Ia virar uma fuá. Então,
dá para perceber, mas algumas coisas eles poderiam e deveriam fazer um pouquinho mais, porque senão o promotor, né, nesse que é o do festival, tem um esforço e um risco muito grande, que se eles contribuíssem, esse esforço, esse risco seria muito menor. E, afinal de contas, eles estão contratados para isso, né? Mas é uma briga eterna. Alargaram este ano o espaço do festival, que permitiu receber mais 20 mil espectadores por dia, num total de 100 mil em cada dia. Esta é a grande vantagem do Parque Tejo face à Bela Vista, ao espaço? Não, a grande vantagem do Parque Tejo são muitas. Essa é uma vantagem do Parque Tejo. A grande vantagem do Parque Tejo é conforto, comodidade, uma infraestrutura 1000 vezes melhor do que a gente podia oferecer na Bela Vista. E eu sou a maior fã da Bela Vista, não tem ninguém mais apaixonado pela Bela Vista que eu, não sei os moradores de lá. Então, o conforto da operação para quem trabalha e para quem frequenta é completamente diferente. E a possibilidade de oferecer um evento com um nível de oferta. Se você pensar que a gente ajusta o valor do ingresso quase com a inflação, muito pouquinho de uma edição para outra, o que aconteceu de 2022 para 2024 foi virar outro festival. A gente sai de um palco principal e mais um bocadinho para 3 palcos principais, onde artistas internacionais que só estariam num palco principal passam a estar em 3. Em termos de oferta e valor do produto, não tem nada a ver. E na Bela Vista não cabia. Não era possível fazer essa entrega. Então, ele ganha em muitas coisas, fora aquela beleza, aquela energia. Todos os palcos têm uma clareira maravilhosa. A gente tem 3 palcos principais, um com 60 mil pessoas, outro com 35 mil pessoas, outro com... Isso permite a gente botar palcos maiores, infraestrutura, investir em infraestrutura e em artistas de maior peso. Acho que o consumidor ganhou imenso. Isso foi o que ganhou o Rock in Rio enquanto festival. E o que é que perdeu ao deixar a Bela Vista? Eu acho que não perdeu absolutamente nada, Não? ser muito sincero. Eu acho que a gente cumpriu uma jornada potente na Bela Vista. A Bela Vista entrou no mapa de Lisboa sendo a casa do Rock in Rio. Não existia, É não um é? espaço, Praticamente. estava ali esquecido, né? Sim. Não só a quem mora ali não Claramente, esquece, né? sim, não, mas foi para a um parque utilização pública e o estava... bairro recebeu muitos investimentos ao longo do período que o Rock in Rio esteve ali. A gente investiu na vedação, fez a ponte entre as Olaias e a Bela Vista, fez a ciclovia, a gente investiu o skate park, então tiveram muitos investimentos e uma relação que até hoje se mantém, porque a gente continua convidando os moradores dali para irem para o Rock in Rio, independente dele estar agora no Parque Tejo. Então eu acho que o parque ganhou imenso, cumpriu a sua jornada na história do Rock in Rio. O Rock in Rio cumpriu a sua jornada na história daquele bairro. Acho que o Parque da Bela Vista merece ganhar uma vocação na cidade, merece que ele tenha um papel definido na jornada da vida da cidade. Foi o que a gente tentou fazer quando a gente investiu ali, tudo em comum acordo com a Câmara Municipal, na Casa de Pedra. A Casa de Pedra virou um espaço de ocupação, mas não é trivial para a cabeça do lisboeta ir no seu dia a dia para Bela Vista. Felizmente já ganhou muito mais volume de passeios durante o fim de semana. É fundamental ter alguma infraestrutura, assim como agora o Parque Tejo vai ser infraestruturado. Se ele não tiver infraestrutura, as pessoas não podem ir lá passear e aproveitar um espaço tão privilegiado que foi devolvido à cidade com a chegada da jornada, né? Porque a gente tinha ali um grande lixão, um parque, um terreno contaminado. E a gente, cara, na beira do rio, com aquela beleza, eu acho que a gente tem que parar de criticar e agradecer o investimento que a jornada provocou ali e devolver um espaço nobre para a cidade. Devolverá, né? Porque ainda está em projeto, mas a gente está acompanhando assim o espaço, estamos contribuindo, estamos super empenhados com a Câmara Municipal. A gente está muito feliz que acho que ali vamos ter ali um pedacinho novo de Lisboa. A primeira edição tiveram muitas críticas por causa da acessibilidade, das filas para a alimentação. Este ano a grande queixa foram as sombras. Qual é a vossa solução para este problema? Olha, eu acho delicioso que sejam as sombras, quer dizer que a gente conseguiu resolver os temas verdadeiramente relevantes, né? As pessoas conseguiram frequentar as partes de alimentação com tranquilidade. As casas de banho, nunca ouvi tanto elogio para as casas de banho, sempre limpas, sempre com o papel, com tudo que era preciso, com uma equipe vibrante ajudando que o funcionamento funcionasse. O shuttle foi um sucesso. A Carris fez mais de 260 mil viagens. Então, a gente tem sempre alguma coisa para melhorar. No caso das sombras, se a gente pensar na maior parte dos festivais do mundo, não tem exatamente na área de show. Tem sombras e
árvores em área de camping. Na área de show, em geral, não tem muitas sombras. A Bela Vista, de fato, é muito privilegiada nesse aspecto. No caso do Parque Té, a gente aumentou o investimento em sombras, em estruturas com mesas, para as pessoas se alimentarem. Agora, podemos pensar a mais longo prazo e faz parte da nossa vontade conseguir ter mais espaços de sombra, só que é um investimento muito alto. O parque tem bastantes condicionamentos para montar, então as estruturas que a gente foi orçando ficavam muito caras e aí o investimento não fechava, né? Mas é uma coisa que a Câmara vai fazer a médio prazo, que é plantar árvores. Atenção que para plantar tem que ter morrinhos, assim, tem que subir a terra. Então, na zona de show nunca pode ter morrinhos, né? E também não pode ter árvores, uma coisa ou outra. Não dá para ter tudo. Mas o parque vai ganhar a sua área verde. Não dá para a gente sonhar que dentro da área de shows, etc., você vai ter tantas áreas verdes, né? Agora, a gente quer, sim, poder construir, se der para fazer mais áreas de sombra, a gente vai ficar feliz de fazer. Mas agora, há essa pouco, conta tem que fechar. Quando falava da infraestruturação do Parque Papa Francisco, ou Parque Tejo, como Sim. também conhecemos, falava de sombras também ou era um outro tipo de... Não, o que vai acontecer da parte da Câmara Municipal tem toda a beira do rio, que é uma área protegida, que vai ser ali requalificada, ligando ali a parte de Loures com a parte da Expo Norte, tem plantação de árvores. É fundamental um parque para ser verdadeiramente útil para a população, que tenha casas de banho, que tenha alguma infraestrutura permanente de um café. Não sei quais são as soluções, porque isso está dentro, né, do que a Câmara está desenvolvendo, não tenho conhecimento dos detalhes, e não haverei de ser eu a contar, mas preparar o espaço com o mínimo, não para o Rock in Rio. O Rock in Rio é um projeto temporário, que chega, monta, São tem que ser soluções compatível. Para a cidade, Mas não é? para o dia a dia não é nada parecido com o volume de infra que precisa para o próprio Rock in Rio. E, obviamente, não será feita infraestrutura para um evento da nossa dimensão. Isso Mas será depois chega e sai. aproveitado também pelo festival. Sim, não. Então tem que Claramente. ser compatível. Acima disso tudo, ser compatível. De novo, eu não sei até que ponto o festival vai conseguir se beneficiar. Por exemplo, na Casa de Pedra, na Bela Vista, a gente usava a Casa de Pedra como escritório, mas era muito pouquinho, né? Então vai depender do que são essas infraestruturas. Mas o mais importante é que ele esteja infraestruturado para o dia a dia do parque. E que seja compatível com a chegada do Rock in Rio. Né? Não pode vir o Rock in Rio e sentar em cima de uma estrutura permanente. As coisas não pode ser, uma coisa não pode estragar a outra, né? Então é esse o trabalho que a gente está fazendo conjuntamente. E aí veremos se dá para em algum momento ter mais sombras na área de público ou não. Ou isso dá, mas leva mais tempo, né? E de novo, quanto mais saudável financeiramente for o projeto, também a gente consegue investir mais em infraestrutura, como já fizemos esse ano. Vamos entrar por aí. A Roberta pode nos dizer o que é que rende um festival como o Rio? O que é o resultado? O que é que rende? Qual é o resultado do financeiro do próprio festival? É muito frustrante para um programa de economia, eu percebo, mas sendo um projeto... Não, para nós não. Cabe-nos só fazer perguntas, pode ser frustrante. Cabe a mim não dizer. A resposta para quem está ouvindo pode ficar frustrado, mas por que a gente, de novo, por que a gente não fala de resultados? Eu lembro quando a gente fazia árvore de Natal. Aqui em Lisboa, fizemos no Parque Eduardo VII, fizemos na Praça do Comércio. E tem uma experiência curiosa que uma das nossas pessoas entra num táxi e o senhor estava no trânsito, porque aquilo engarrafava baixa, né? O pessoal indo querer ver a árvore. E o senhor estava muito chateado, porque estava no trânsito. E ele disse assim, é um absurdo investir em 20 mil euros para fazer aquela árvore. Vocês trabalham no mercado, vocês sabem que aquela árvore não custava 20 mil euros. Claro. 20 mil euros para ele era um absurdo. Então, eu acho que não necessariamente a gente sabe, enquanto sociedade, lidar com valores. Os valores podem gerar ruído. Então, acho que não se trata disso. Ele tem que ser... Eu acho que o valor mais importante são 120 milhões de euros na economia portuguesa. São 12 milhões pagos em impostos. Esses valores são importantes porque são os valores que voltam para a economia. O que a organização ganha, não acho que não é nada que acrescente à cabeça do nosso consumidor ou do público em geral. Né? Se alguém quiser comprar o Rock in Rio, vai ter que saber. Né? Mas para o público em geral, acho que isso cria mais ruído do que valor, porque ninguém vai estar sensibilizado se um dia a gente divulgar um valor negativo. Isso tudo é muito. Ou você sabe trabalhar no meio, e é da área, e lida com finanças,
ou os números não querem dizer Mas a muito. questão é um pouco essa, não é? Ou seja, se também não for rentável, não haverá Rock in Rio em Mas 2028, por isso que a gente está não é? aqui. Aliás, a Roberta não viveu isso, mas quer dizer, o seu pai viveu Não, eu vivi dificuldades também, em alguns dos atenção. festivais que Atenção, a organizou. gente início em teve Portugal. algumas edições em Lisboa, não foi uma... Difíceis? Com prejuízo. Com prejuízo? Com prejuízo. As primeiras? A primeira ou... foi o maior prejuízo. Sim, mas a Mas primeira houve um isso- nível de investimento muito grande e Para chegar, para implementar a marca, para explicar que isso não é um Tudo isso festival tem um só para custo superior, jovens, para claro. fazer infraestrutura. Mas o Rock in Rio tem um investimento muito grande em infraestrutura, na qualidade do artista, porque a gente trabalha com várias gerações. Ele não é um modelo de negócio trivial de festival de música. Ele é muito mais caro do que um festival Quanto de é que música. custa montar um festival destes? O Rock in Rio em Portugal, 30 milhões. Este é um investimento que falou há pouco, estes 30 milhões é um investimento Por permanente Por edição. por para edição. tudo, não? Não estamos Sim. a falar aqui só de composição, ou seja, não estamos Tudo. a falar do cartaz, estamos a falar de tudo. Tudo, As com o cartaz dentro, infraestruturas, tudo, com tudo. tudo. 30 milhões. O grupo Dreamers, liderado pelo seu irmão, o Rodolfo Medina, já conta com 18 empresas. A Tem Rockworld, maluco para tudo, né? a Rockworld produz o Rock in Rio, está integrada neste grupo. Médio. Tá na parte dos sócios fundadores, né? Então, eu, meu irmão, meu pai, meu tio, que agora faleceu, então os meus sobrinhos, meus primos, e o Leonel, que é sócio do meu pai, antes da gente estar nessa sociedade, nós somos parte do grupo Dreamers e temos uma participação hoje, que a gente vendeu a Rockworld, e temos ainda a participação e gestão da Rockworld. Mas o maior acionista da Rockworld não faz parte do grupo Dreamers, Que é um que é a Live grande, Nation. um grande produtor norte-americano. Já vamos lá, mas antes criaram empresas nacionais para o festival, para o Rock in Rio em Lisboa, ou utilizam as empresas do grupo? Não, ao contrário, foi a primeira empresa onde o Rock in Rio virou empresa, porque o Rock in Rio, a primeira edição acontece, até a terceira edição, ele acontecia dentro da empresa mãe dessas 18 empresas, que é a agência de publicidade, que é a Artplan, que existe há 50 e muitos anos. Que é a origem do seu pai, não que é? é? Que é a mercado empresa original, publicitário é o mercado publicitário. Depois, dentro da Artplan, o Rock in Rio era um mega distúrbio, né? Porque ninguém queria fazer mais nada, atender os clientes, só queria fazer Rock in Rio. Então, a terceira edição a gente montou um escritório fora, mas ainda era dentro do CNPJ, que a integrado. gente chama do número, como é que chama? Não, número fiscal da Sim, da número de- empresa Sim. agência. O número de contribuintes. Quando a gente vem para Portugal, a gente então abre a Battle World, que é a empresa onde o Rock in Rio vira empresa. Pela primeira vez foi em Portugal. E a primeira vez que a gente passou a ter uma equipe dedicada ao Rock in Rio foi em Portugal, em 2008. Depois de a gente fazer a primeira perder dinheiro, fazer a segunda pagar a conta e falar assim, faz sentido, vamos continuar. E aí a gente começa a ter equipe fixa só em 2008. Obviamente tinha um ou outro diretor, mas investi mais em pessoas em 2008. E logo depois a gente leva, através de Portugal, o Rock in Rio de volta para o Brasil. E aí, pronto, obviamente que o mercado brasileiro... Aí sim nasceu a empresa Rock in Rio, que é a Rockworld, no Brasil. Mas elas continuam sendo empresas diferentes. A Battle World hoje, a Rockworld Brasil, ela é dona da Rockworld Lisboa. A gente ajustou o nome, né, para ser a mesma empresa. E os que era a acionistas Battle são os World. mesmos, não é? Os acionistas são os sócios, digamos mesmos, assim, sim, mas os são mesmos. entidades Distintas. sim. E nasceu primeiro aqui. A Live Nation está também no Brasil? A Live Nation está no Brasil também. No Rock in Rio. Dada a dimensão do grupo, ainda se considera uma empresa familiar? Considero porque a gente tem a gestão, né? A Live Nation é um ótimo parceiro, é um parceiro que está interessado de que, pela característica da empresa, é fundamental você dar resultado, manter o padrão do que você está fazendo, mas a Live Nation tem uma cultura interessante. É claro que é diferente quando ela gere uma arena, são muitos negócios na Live Nation, né? E eu não posso falar pela Live Nation porque eu não sou da Live Nation, mas da experiência que a gente tem tido com eles, que já vem de 2018, essa relação, é um parceiro que acredita no talento de quem ele comprou. Ele não quer entrar na sua gestão, desde que você esteja fazendo bem o seu negócio. Enquanto você estiver fazendo bem o seu negócio, você que é especialista no seu país, na sua área, naquilo que você criou, segue fazendo. Ele só vai interferir se você não estiver dando resultado positivo, né? Mas não é um parceiro interventivo. Acho até que agora eles estão começando a
a padronizar algumas coisas que é útil, partilha de conhecimento. É uma empresa muito grande, está em muitos países. Então, é uma partilha rica. A gente é chamado muitas vezes para partilhar a nossa experiência, né? Então, isso vai se amadurecendo, mas é um parceiro muito bacana, assim, o fato dele dar liberdade para a gente. Por isso que ainda tem esse gostinho de empresa familiar, porque a gente continua liderando a gestão. E o que a Live Nation trouxe ao Rock in Rio? O que é que mudou, não é? Eu acho que mudou a capacidade de investimento, claramente, né? E eles Porque é são um grupo sobretudo esse muito parceiro, grande. não é? Que tem Eles capacidade de são investimento. por exemplo, passar pela pandemia sem precisar pensar se na pessoa física você está pagando essa conta, de manter equipe, etc. E a gente manteve toda a equipe. Então, isso é um parceiro forte que te dá fôlego para fazer por isso. Se fosse na pessoa física, em nós 5, a gente provavelmente teria que ter tomado outras decisões. Então, quando você tem um parceiro grande, a capacidade de investimento é completamente diferente. Se você tiver uma boa ideia e um bom projeto de negócio, eles são investidores, eles estão prontos para isso. Então, eu acho que traz muitas possibilidades. A gente expandiu para São Paulo com eles, então traz uma tranquilidade, né? Nós somos empreendedores de natureza, nunca foi. Qual era a diferença antes? A gente precisava, se ganhar, vai mais um pouquinho, se perder, segura, aguenta. Se ganhar, vai mais um pouquinho. E com um parceiro que tem um fôlego financeiro diferente, você pode ousar mais, né? Tem uma Ainda assim, o almofada, compromisso de ganhar é fundamental. O regresso à Espanha é uma possibilidade agora? Está a ser ponderado? Não, nesse momento não. Nesse momento eu brinco que a gente expandiu para o país mais próximo do Rio de Janeiro, que foi São Paulo, né? Então a gente já fizemos 2 edições de The Town, ano que vem é a terceira. É um projeto que tende a ser da mesma dimensão do Rock in Rio Brasil. Então é um projeto que merece muito foco e atenção. A gente, depois de passar pelos Estados Unidos, a gente aprendeu que nenhum festival começa positivo, né? Lisboa já tinha mostrado, mas a gente achava que era só com a gente. Depois a gente começou a entender que nenhum grande festival começa positivo. Por acaso o The Town começou, mas não é trivial. Obviamente, ele cresceu muito com a própria marca do Rock in Rio no Brasil, com a força que a marca tem. Então, o The Town é um projeto, mas que precisa consolidar a marca. A gente trabalha marca, né? A gente não trabalha venda de ingresso puro e duro. Então, estamos nessa jornada de consolidação. Temos produzido o Lollapalooza para a Live Nation no Brasil, tem sido uma parceria de sucesso. O Rock in Rio Brasil também segue firme. E a gente agora, aqui na Europa, o foco é, em vez de expandir fisicamente, porque é um investimento pesado, é um modelo de negócio fora do comum, não é fazer um festival fora, é fazer algo bastante distinto, que é o modelo de negócio do Rock in Rio. Então, o foco hoje é aproveitar o momento que o mercado nos oferece, que é o turismo crescendo, o volume de pessoas procurando motivos culturais, onde a música e a música ao vivo tem um destaque bastante alargado, como escolha de uma boa motivação para fazer uma viagem. É aproveitar esse momento maravilhoso que Lisboa e Portugal vivem, de destaque, de cidade de charme, de país desejado, Destino turístico. como destino turístico, para a gente trazer as pessoas para Lisboa. E se a gente for capaz de pular dos 18.500 ingressos que a gente vendeu fora, imagina que para 2030 a gente chega a 50, 60 mil pessoas vindo de fora. Isso parece pouco dentro do contexto de 330 mil pessoas que a gente trabalhou esse ano, mas é significativo em termos de capacidade de vender um ticket médio mais alto, de impactar a cidade. Quanto maior o impacto econômico do Rock in Rio na cidade, melhor também para o projeto, né? Porque valoriza em termos de reputação, atração de investimento, capacidade da gente trazer marcas globais investindo em Portugal também através dos patrocínios, através dos produtos corporativos. É para aí que a gente está olhando, fazer crescer o negócio. Até porque a com porcentagem de estrangeiros no Rock in Rio é ainda baixa, não é? São Cerca de 18.500 pessoas, é bastante, Aliás, só que ainda é muito pouquinho perto do todo. Aliás, né? outros festivais em Portugal que têm percentualmente um número O maior percentual, de, sim. de estrangeiros. Rock in Rio sempre foi feito para os portugueses. Tem um número muito bacana, que é 80% das pessoas vêm de fora da cidade de Lisboa e 60% vêm de fora da grande Lisboa. Então tem um outro layer de turismo, que é o turismo nacional, né? Mas o turismo internacional, ele traz um potencial de mais investimento, né? De novo, o ingresso VIP que pode ser vendido, o ingresso Comfort que tem um ticket médio mais alto,
e que pra gente é muito bom e, de novo, pra cidade E é muito não bom. tem, porque ainda não apostaram muito nisso, ou não tem Não, a gente porque começou este é o momento de começar a apostar agora? A gente começou a apostar esse ano para essa edição. Foi quando a gente começou. A gente sempre fez uma comunicação focada, até com o apoio do Turismo de Portugal, da TL, para o festivaleiro, porque na Europa tem, né, esse segmento. Certo. Quer dizer, o que a gente percebe hoje é que no festivaleiro estamos ótimos, é um número maravilhoso, de 8 mil pessoas está muito bom. Mas a gente não conversa exclusivamente com o festivaleiro, tanto é que a gente tem a dimensão que tem, né? Então a gente acede a muitas gerações e é um público mainstream. Então hoje a gente quer comunicar para mais. O que a gente percebeu? O que a gente apostou esse ano em tentar entender a cadeia produtiva do turismo, tentar entrar nessa cadeia produtiva. Não foi tão fácil como eu imaginava. Eu imaginava que alguém ia dizer, vai por aqui e a coisa acontece. Não existe, porque é muito segmentado. São muitos interlocutores. A gente vai agora começar a fazer uma estratégia diferente. A gente vai apostar em menos investimentos. Vamos concentrar os investimentos em Espanha e Inglaterra para essa próxima jornada e depois vamos ampliando. Alemanha e França é muito importante também, mas vamos focar ali. Vamos focar em media partners, não só a tentativa de entrar na prateleira, né? E vamos focar em poucos players que possam fazer mais esforço com a gente, porque a tentativa de ir assim, meio genérico não deu muito certo ainda. Uma comunicação, muito trabalho. Uma comunicação menos dispersa e mais concentrada. Mas dirigida. ainda assim mainstream, mas com menos players, sabe? A gente tentou ir assim mais... Porque qualquer player de turismo, qualquer hotel, qualquer restaurante que promova aquela data é bom para ele e bom para a gente. A gente achou que essa conversa ia ser mais fácil, mais rápida. Ela vai acontecendo, mas o esforço é muito grande por causa do volume de contatos. E a gente também aprendeu imenso de como uma agência, um operador turístico, que ferramentas eles precisam para vender, que a gente também não estava próximo. É um produto diferenciado para eles, porque não está disponível todo ano. Né? Nem todo ano, nem todo dia. Certo. É só de 2 em 2 anos. Então, aquilo é um produto diferente. Agora, tá aí a Copa do Mundo, tá aí as Olimpíadas que servem de benchmark. Então, a gente agora vai buscar outro tipo de informação. Deixa-me voltar um bocadinho atrás para tirar uma curiosidade. O seu pai, Roberto Medina, ainda tem um papel ativo no grupo? Super. Graças a Deus. Ou já passou aos sócios, ou só faz aquilo que a Roberta deixa que ele faça? Não. É ruim, hein? É mais ao contrário. Não, ele é... Explique-nos lá essa parte. Não, ele é muito ativo. Obviamente, operação... A gente tem hoje uma equipe muito grande. Né? No Brasil são 250 pessoas na equipe, temos lideranças muito fortes, temos um grupo de lideranças que está junto há muitos anos, que é uma coisa muito bacana. Então, tem uma maturidade de equipe que, obviamente, ele não precisa mais entrar no nível de detalhe, mas ele está sempre na renovação do produto, na inovação, no salto diferenciado da comunicação. O que pode fazer melhor, é isso? O que pode fazer para sair do comum, na verdade. Okay. Né? Aqueles saltos, o Roberto é muito visionário, é um cara muito criativo, mas é um criativo que põe... Claro. Exatamente. Viu? Foi na murcha. Então, ele está sempre... Não era a novidade deste ano, por isso é que eu pergunto. Ele está sempre buscando aquilo que não é óbvio dentro da indústria. E isso ele continua sendo altamente provocador. Ele que comanda a equipe... mas já não precisa queimar a mufa com tudo, né? Quando eu digo que deixa fazer, por exemplo, Lisboa, ele já não precisa se envolver tanto, e aí vai deixando a gente fazer as nossas aventuras. Mas é muito interessante, vou contar uma situação para você entender assim, ele já não está aqui no dia a dia, vou partilhando as coisas que eu tenho dúvida se ele vai me jogar pela janela ou não, eu pergunto, por via das dúvidas, para evitar esse drama profissional e familiar. Mas, quando... o Carlos Moedas fez o convite para o Parque Tejo, e eu fui para lá para dizer que meu bem não vai acontecer, né? Foi só saltar do carro e ficar eu e Ricardo olhando para a cara do outro dizendo, caraca, isso é incrível, vai ter que acontecer. E como é que faz para acontecer? Começamos a fazer estudos de som, porque tinha tido um evento com problema de impacto de ruído no bar. Começamos e estava indo para o The Town. Isso foi às vésperas do primeiro The Town em São Paulo. Chego, não tinha falado nada com ele ainda. Aliás, mandei uma imagem do Parque Tejo para o WhatsApp. Ele não disse nada, o que é estranho. Deve estar achando que eu sou maluca. Já estava pensando assim, bicho, vou ter que fazer essa parada sem ele concordar. Como ele não respondeu, eu achei que era má notícia. Chego em São Paulo, pego assim o telefone e começo a mostrar um vídeo do parque.
da época da jornada, etc. E ele ficou muito sério e também não reagia. Eu falei, danos. Aí, de repente, ele diz assim, isso tá pronto? Por que ele não reagiu quando eu mandei a primeira? Não sabia que Ele tinha achou já que eu queria infraestrutura. construir o parque. Ele estava achando que eu era maluca, né? Mas quando ele falou assim, isso tá pronto? Eu falei, claro que tá. Então não tem nem que pensar. Foi a única pessoa, fora o Ricardo, que nem piscou. Então ele é assim, ele é visionário, Intuitivo. ponto, intuitivo, visionário, ponto, parágrafo. Então ele faz muita diferença na jornada. É muito, muito bom e enlouquecedor trabalhar com ele. Sabe o que eu brinco? Tem que você trabalhar com um visionário, o que acontece? Você dá uma ideia. Aí o visionário pega a sua ideia e faz ela ficar única. 5 vezes, 5 ideias a E de seguir. quem é a ideia, então, a partir daí? Certo. Uma boa pergunta. Acabou-se. Mas pronto, ônus e bônus. Deixe-me perguntar-lhe sobre o papel das empresas nacionais neste festival. Certo. Qual é o envolvimento? Como é que o conseguem? Como é que o negociam? Diga-nos aquilo que Cerca que sente de ao fim destes anos todos. 340 empresas envolvidas. 340. Fornecedores, patrocinadores, apoio, vendedores, né, um pouquinho de tudo. Basicamente, até aqui são empresas nacionais, quero dizer, que estão no mercado português, que fazem, que investem no festival. Esse ano teve uma coisa muito bacana, que foi a Coca-Cola começar. A Coca-Cola Europa também investiu no festival para comunicar para a Europa, que é o que a gente quer começar a trazer. Mas o evento ele é viabilizado com as empresas nacionais. Eu não sei qual era a sua curiosidade. Perceber até que ponto, como é que é a vossa relação com elas também. Ou seja, as de patrocínio percebe-se melhor, mas depois há toda uma outra quantidade de empresas que vocês precisarão Tem muitos deles são fornecedores que a gente contrata, que a gente paga para que eles prestem um serviço. Tem vários deles que são operadores, são parceiros, que eles vão lá vender o hambúrguer e tem um negócio associado. Alguns pagam pelo local, outros dão um percentual de venda, Então tem um pouquinho de cada coisa. Tem outros que são apoiadores, que investem porque querem ter proximidade com o público final e colocar um stand, uma ativação, alguma coisa perto das pessoas. Tem outros que investem para comunicar, esse é um nível de investimento maior, que eles querem contar em grande mídia o envolvimento, a associação. Esse é o caso da Coca-Cola, por exemplo? Esse é o caso da Coca-Cola, com certeza. Tem outros que estão ali investindo porque entendem que o projeto é uma mais-valia, um espaço privilegiado para fazer relacionamento B2B, por exemplo. Quero levar tem lá o Premium Club, ou a VIP, ou os espaços corporativos como os rooftops. Eu quero levar os meus clientes, eu quero levar os meus colaboradores. São muitas. A gente tem crescido e o mercado vira muito. Acho que eu fico brincando que tem que ter alguma vantagem de ser veterana, né? Que é de você ver, eu começo a ter essa tranquilidade de ver a vida em ciclos, né? Porque em determinado momento a gente acha, agora mudou, pânico. Não, ciclos. Então, tem períodos que as empresas estão investindo mais em marketing, em notoriedade, tem horas que elas precisam vender mais, tem horas que é mais... Cada momento, né? E a gente está vivendo aqui um período de grande disrupção em comunicação, né? Onde, fico brincando, vocês devem ter pego essa fase, que é, antes a gente comunicava com spot na rádio, spot na TV e um fotolito. Uma parte dos nossos ouvintes não sabe o que é fotolito. E, de repente, uma peça de lançamento de campanha, uma campanha tem 500 peças, variações de peças. Epa! Então, o mundo mudou e a gente tem que mudar com o mundo, né? Não quer dizer que, eu tenho certeza absoluta, pode anotar, daqui a uns aninhos está tudo igual como era antes, precisando de notoriedade, de mais reputação. Então, e tem uma coisa, no mesmo momento tem empresa que precisa de notoriedade, tem empresa que precisa de reputação, tem empresa que... Cada empresa tem um ciclo diferente, um objetivo diferente. E aí, por isso o que a gente veio fazendo? Olha, a gente percebeu que hoje é muito importante o tema pessoas para as empresas. Mas é fácil entrar no mercado português? Comparando até com o brasileiro, Foi muito difícil no primeiro ano. Depois disso, a gente acho que conseguiu estabelecer a demonstração uma da referência prova, né? E não só. Acima de tudo, a gente estava trazendo um modelo de negócio que não fazia o menor sentido no mercado português, que era... O festival, não é? É um festival com Paul McCartney. Não faz sentido. Paul McCartney não toca em festival. Paul McCartney é para pessoas mais velhas, sentadas numa arquibancada. Certo. Não é para um público... O festival era uma coisa de jovem, pouca infraestrutura, pó e que cerveja quente às vezes. Então, de repente você vem e fala assim, não.
é para toda a gente, as crianças podem ir, as pessoas mais velhas podem ir, as filas são pequenas, as casas de banho são limpas e dá para ir ter um dia inteiro de Rod Stewart, Cyndi Lauper. Isso na largada foi um choque. E a outra coisa que era, você tinha ali a Superboc investindo em festival como naming, né, como propriedade de marca, Branding. mas não tinha exatamente mais que eu me lembre, como marcas, né, marcas de grande consumo investindo. Havia 2, 3 E o marcas que em que a Portugal a gente investir tinha nessa festivais, altura, sim. mas não tinha investimento em música. Não, não. O que Agora que a tem gente tudo, vem tem dizer? telecomunicações, banca. O que a gente veio dizer não, é que a música é uma propriedade relevante para vocês trabalharem em marca. E ali isso também era estranho para a cabeça dos executivos. Então, o maior desafio não foi entrar no mercado. O mercado português, minha percepção, assim, hoje já é outro mercado, tá? São planetas Sim. diferentes. Antes, lá atrás, era um Portugal patinho feio, hoje é um Portugal desejado, a procura é maior. São momentos Sim, mudou radicalmente diferentes. em 20 Então, e hoje eu poucos não sei, anos, porque eu não é? já cheguei a 23 anos, então... Mesmo a Certo, relação das marcas com o público. Ou a forma como eles se Não, acho que apresentavam ao não. público. Não, eu acho que não. Eu digo o seguinte, para entrar em Portugal naquela época, 23 anos atrás, você tinha que ter a porta certa. Então, por uma pessoa que estivesse bem conectada socialmente, que conhecesse as pessoas corretas, que dessem credibilidade àquilo que você estava trazendo, era um passo essencial. Depois você tem que convencer da ideia de maluco que você tem. Então, isso era outra. Essa foi a parte mais Que era difícil. estranha, não é? Mas a gente teve a porta certa, os empresários que procuraram o Rock in Rio para trazer para cá. Então, a gente teve o Santana Lopes, que era presidente da Câmara, validando e dizendo: eu quero fazer isso. E opa, a partir daí, uma parte está resolvida. Você tem uma pessoa de referência dizendo Claro. que confia naquilo que está sendo proposto. Outra coisa era depois confiar quem ia botar o seu dinheiro ali. E outra coisa era depois confiar o público dizer que vai assistir o Paul McCartney sentado na relva. Opa, são vários, de novo, nunca é um cliente só, são vários. Então, Portugal foi muito difícil na entrada. Depois, o desafio de Portugal são os negócios, por exemplo, uma empresa que vem do Brasil, o esforço para faturar pouco é o mesmo do esforço para faturar muito. Então, o mercado, dependendo de onde você vem, é um mercado pequeno. Então, esse é outro desafio para a empresa decidir se vale a pena ficar, se não vale a pena ficar. Não, é um mercado ótimo, mas se você comparar com o Brasil, Não tem onde é que você comparação. vai fazer o esforço? Né? Então, na verdade, aí é de cada negócio e podem ter motivos. Tem muitas empresas que vêm para poder entrar na Europa. Então, obviamente, que a afinidade, apesar de não ser o mesmo idioma, porque a gente se engana achando que é tudo igual, mas pronto, obviamente é muito mais fácil do que você chegar num país que fala uma língua... E outra coisa, sermos latinos. Então, agora, vai pegar um americano, eu conto a história do nosso diretor comercial nos Estados Unidos, quando a gente foi fazer Vegas, tem coisas muito engraçadas, né? Que a gente começa um encontro, ei, então, seu fim de semana, seu filho tá bem, né? Cara, e lá ele chegou um dia, e foi uma segunda-feira, e perguntou lá pro senhor, que ele não conhecia lá nenhum, então, foi bem seu fim de semana? E o sujeito diz assim, por que você quer saber? O sujeito não te dá intimidade para isso. Isso é cultural. Né? Então, é muito importante entender a cultura do território onde você está chegando. E a gente fez projetos outros da Árvore de Natal na Polônia, na Romênia. A primeira frase que você vai ouvir num mercado fora é: isto aqui não é o Brasil, foi aqui. Aí em Espanha, você diz: isto aqui não é o Brasil, isso aqui não é Portugal. Isso aqui na Polônia, isso aqui não é Brasil, não é Portugal, não é... Cara, nunca é. Claro que não é. Né? Só que a riqueza é que você vem com essa bagagem de fora. O que é o talento essencial para você entrar no mercado novo? Pedir licença, escutar, respeitar a cultura local, mesmo que depois você precise dizer: olha, mas esse meu negócio não dá para fazer desse jeito aí que você está fazendo, não. Bora negociar? E eu brinco, joga no caldeirão, chacoalha e sai uma nova forma de fazer, que eu acho que com várias visões e várias culturas é sempre mais rico. E como é que é o planeamento... em relação ao marketing das marcas, porque uma coisa que marca os festivaleiros, quem participa, é a presença das marcas, além do festival em si e das bandas. Os brindes, os stands, os passatempos, isso é tudo organizado, planeado? No nosso caso, é tudo. Mas é feito em parceria com eles. O que é a nossa responsabilidade nesse aspecto? Primeiro, isso foi um desafio que a gente fez às marcas portuguesas lá em 2003, para a primeira edição, e que não só revolucionou o mercado português, mas como depois revolucionou o mercado brasileiro, saindo daqui
a experiência, e hoje você vai ver festivais internacionais já fazendo do mesmo jeito, que é levar a ativação de marca, que não foi uma coisa que a gente inventou, mas que era vivida em outros territórios, como parte da experiência. A marca é entretenimento, e não é aquilo que a gente via antigamente, que a marca tinha uma placa lá, estática, né? Então, essa foi a provocação e foi o grande sucesso. A marca faz parte da brincadeira para entrar na memória das pessoas. E o brinde é um dos elementos e que, de fato, os meus amigos que são mais festivaleiros, que vão ao Rock in Rio, eu não entendo como é que as pessoas ficam 2 horas na fila para ganhar um chapéu. Eu falei, mas ela acha aquilo divertido, bicho. Então, deixa eles, vai lá ouvir seu show, enquanto o outro... Tá tudo bem, cada um valoriza coisas diferentes e a gente convive em harmonia no mesmo espaço. O que a gente cuida nesse aspecto? Cada marca desenvolve a sua ideia. A nossa responsabilidade é trabalhar para que uma não faça a mesma coisa que a outra, para que todos tenham um espaço de relevância, para que os patrocinadores que têm maior investimento sejam salvaguardados em dimensão de espaço, em volume de brinde. Tem uma em excesso, uma série de critérios que a gente preserva, obviamente, de acordo com os investimentos feitos no projeto, para a gente poder entregar contrapartidas que tragam o resultado que aquela marca espera. Então, a gente vai articulando. A gente começou a interferir muito em brindes lá atrás, quando a gente começou a olhar para o tema de meio ambiente, em 2008, na verdade, de evitar aqueles brindes que ficavam jogados pelo chão. Depois mudamos a história do copo. Por exemplo? Coisas de papel. Papel não dá 3 segundos, tá no chão. O que não é útil, o que não vai me divertir, ou não vou levar para casa para usar, vai para o chão rapidamente. E isso a gente começou a ver que na perspectiva de sustentabilidade não fazia sentido. Aquilo tem que seguir com a pessoa. Então, é muito bacana. Hoje, por onde você anda, tem lá o chapeuzinho, os brindes, as pessoas seguem brincando. Até as perucas malucas seguem aparecendo 20 anos depois. Então, eu acho que o nosso cuidado é esse. É evitar... mas tem produção. Tem produção. Mas evita-se um volume de desperdício muito grande, que a gente trabalha muito proximamente com eles nisso. Já que fala na sustentabilidade, o festival sempre foi associado a esta pegada ambiental. Qual é o vosso papel nisto? Ou seja, é contabilizado? Tudo. A gente, desde 2006, a gente faz o nosso inventário de pegada carbônica e neutraliza as emissões. Desde 2008, que é quando a gente fez a primeira vez o inventário, o inventário de emissão, ele é um mapa de onde você deve atuar para reduzir, que é o maior objetivo, e compensar aquilo que é inevitável, né? Então, desde 2008, já tendo o mapa feito em 2006, já sendo o evento neutro em carbono, a gente passou, então, a olhar e buscar soluções mais eficientes. Um evento da dimensão do festival tem muitas restrições de solução. A indústria precisa avançar para que a gente possa absorver o uso da tecnologia ou da solução, né? O que a gente conseguiu sempre, e aqui em Portugal de uma forma bacana, porque tem muitas parcerias até pela regulação europeia, né, de ter a Sociedade Ponto Verde ajudando a formar todos os nossos parceiros, são muitas empresas diferentes, de ter a Valor Sul trabalhando junto. Então, a gente conseguiu sempre, a Câmara Municipal, obviamente, sempre muito envolvida, da gente trabalhar em parceria. Então, o tema da gestão de resíduo é um tema super eficiente desde o início, que a gente sempre quer subir, eu não tenho os números desse ano ainda. O que a gente ainda tem desafio em Portugal é conseguir separar mais os resíduos, em vez que aqueles não vão para aterro, que é o ponto número 1 e essencial, mas eles ainda transformar parte, ainda vai para incineração, produção de energia. Não é o plano ideal. O plano ideal é que maior volume, é o maior volume, mas cada vez mais, seja corretamente direcionado para reciclagem, né? No Brasil, a gente, com um fenômeno negativo, pero positivo, dos catadores, a gente consegue um volume de separação de resíduo maior, mas não tem o tema da incineração. Então, aí, cada país tem uma característica e a gente faz muito assim. E aí, você perguntou qual é o nosso papel. Eu acho que o nosso papel como evento de líder, né? Não só em Portugal, Brasil, mas a gente é uma referência mundial nisso, é tentar puxar a corda para cima, é tentar incentivar que a indústria suba. E depois, pronto, isso, a gente saiu desse papel porque aí o mundo mandou acelerar, né? Então, hoje é muito bacana porque você vai vendo soluções surgirem de todos os lados, enquanto a gente ficou aqui muitos anos falando sozinho sobre isso. Felizmente,
não é mais assim. E por que que, felizmente? Porque se a indústria não avançar, a gente chegou num ponto onde a gente não consegue avançar. Precisam surgir, né, os combustíveis mais eficientes, os geradores mais eficientes. Tudo tem que... enquanto não houver transporte sem grandes poluentes, a gente também não consegue baixar, porque o maior volume de emissão do festival está no transporte do público. Por isso a gente batalha tanto por... Primeira questão de transportes coletivos é essencial para a logística da cidade. Além de tudo, ainda é bom para o tema das emissões. Então, aqui, essa campanha de transporte coletivo, ela vai atingir 2 objetivos. Nós falamos já um pouco nisso, mas queria perceber melhor. Se não estou em erro, a Roberta disse que os patrocinadores garantem mais ou menos 40% daquilo Sim. que o festival precisa para viver. O resto é só bilheteira? Só praticamente bilheteira. Tem Estás um a falar de pouquinho de 40, 60 em merchandising. termos de divisão? Na verdade, o patrocínio está mais para 30 em Portugal do que para 40. Ou seja, a É receita mais de bilheteiro. O bilheteira. peso maior... Antigamente não era, tá? Antigamente era o contrário. Assusta essa dependência ou não? Ou seja, preferia O que o negócio volume me de assusta. patrocínio... Esse negócio me assusta. Mas... Isso, imagino que sim, mas preferia que o nível de patrocínios fosse Preferia, superior. sem dúvida não é? nenhuma, claro, porque aí ele é um o patrocínio para a gente ele é um colchão de possibilidade de investimento. Então, quando eu consigo ter um volume maior de patrocínio versus o volume total de investimento, e atenção, a gente no Parque Tejo passou a investir 5 milhões a mais. Então, a gente está falando de uma mudança agora, por isso que a gente agora está buscando crescimento também em outras frentes, porque é maior investimento para entregar 3 palcos principais, maior infraestrutura, para todo mundo elogiar a casa de banho, que está sempre limpinha com papel, isso tem muito investimento por trás disso. Então, a gente está investindo, está usando mais, e a gente tem que correr atrás do resultado. Mas também a Quando receita de gente bilheteira tem- também subiu, não é? Ou seja, há mais pessoas... Há mais. Depende do que compara, não é? Depende. Não é obrigatoriamente assim. A receita de bilheteira, sim, subiu em relação à Bela Vista. Mas não é linear assim. Sim, não é, Não é digamos, garantido. não é proporcional, A exatamente diferença é assim, proporcional. qual é a diferença? O patrocínio, ele pode ser fechado com antecedência e me dá um Claro. colchão para investir mais, para fazer coisa. Eu queria ter uma montanha-russa. Não sei se vou vender. Então, o bilhete eu vou até o final, sem saber o que eu tenho. A conta só fecha depois mesmo, até porque tem custos que surgem durante o festival. Tem coisas que a gente precisa dizer, opa, tá com pó, tá com raio de uma resina, tá com não sei o quê, faz também porque vai ficar melhor. Tem que ter mais gente na casa de banho fazendo circular. Põe. Então, tem coisas que a gente vai ao longo do festival, você vai Até tendo entre mais... os 2 fins de semana do festival, às vezes a Tem. receita de bilheteira tem influência, não é? Tem. Não, e do custo também. Então, do surgem custo. custos Claro. e o bilhete você não sabe até onde ele vai. Né? Por exemplo, teve um fator muito interessante esse ano. Supostamente o calor é bom, né? Para vender cerveja, etc. Tava tão quente no domingo de Linkin Park. Só beberam água. Não, que chegaram mais tarde. Porque Então, era o mais fresco. consumo... Baixou. Quem é que podia imaginar que um dia com mais gente ia ter um consumo menor do que era esperado, porque estava muito quente, as pessoas chegaram... Quando normalmente o raciocínio... o nosso negócio é muito Muito assustador. volátil. É muito volátil. Então, o patrocínio, difícil. quanto maior o patrocínio, mais tranquilidade, especialmente para nós que somos sonhadores, criarmos coisas novas. Eu queria criar vários aviões, vários fogos de espetáculo, de artifício, as coisas que me divertem, né? Investir em artistas mais caros. O patrocínio permite você ousar mais porque ele é uma receita garantida. O bilhete, você nunca sabe o que aconteceu. A parte dos artistas é quanto do custo do festival? É muito curioso, mano. Faz parte. A Roberta fala bem e eu sou muito curioso. Faz Não parte. é? Faz parte, por isso que a gente se dá bem. Não vou dizer. Cartaz. Não vou dizer. Essa é a terceira vez que nos diz que não vai dizer. Porque era bom. Se eu pudesse falar É melhor sobre perguntar a números sem Sandra, depois talvez. virar um problema para o meu lado, era ótimo. Mas vira invariavelmente, essa eu já aprendi. Anunciaram visitantes de 123 nacionalidades. Acabou 127. Como é que fazem este registro? Como é que sabem que são 127? A única coisa que a gente sabe é porque eles compraram fora. A compra veio, a É. origem da compra vem de 127 países diferentes. O que a gente agora está tentando juntar os vários estudos, as informações, por exemplo, da Mel sobre roaming, do cartão de crédito. Mas, por exemplo, saber estrangeiros, o estrangeiro que vive em Portugal tem um cartão de Portugal. Eu não Pois. consigo, pelo cartão, saber se ele é estrangeiro.
Né? Então, Sim, mas o único vive em número, Portugal. o número seguro que a gente tem é quantos ingressos são vendidos fora. A gente agora botou nos estudos de recinto um monte de pergunta para ver se sai alguma informação diferente que venha além, que mostre, olha, afinal, são mais. Alguns o primo comprou e o cara não mora aqui, mas estava lá. A gente não consegue ainda mapear, e vamos ver se aparece em um dos estudos que a gente fez, se essa informação consegue vir. Ainda não consegui nada diferente. Então, seguro é a compra. Ainda faz sentido um bilhete para ver 80 bandas, como escrevia por estes dias o influencer? Um bilhete para ver 80 bandas? Não tem 80 bandas num dia só. Sério, 80 bandas é um exagero, mas enfim, para ver múltiplas bandas, não é? Se faz sentido, isso é um mega privilégio, né? Você pagar o ingresso mais barato que um show só e ver, se você tiver focadinho, você vai ver no mínimo 8 grandes shows. Se somar, a gente fez um exercício engraçado. A gente somou, se fosse para ver os shows todos de um único dia, dava 500 e tantos euros. Calculando que cada artista tem um preço, obviamente, diferente do outro. Se fosse um bilhete por artista. Se você fosse ver aqueles artistas todos ao longo do ano, você teria que investir 570, sei lá, 500 e muitos euros. Tá por 89, acho que é um bom negócio. Portanto, acha que isto não é uma Pra moda gente é que tá difícil. festival, não será uma moda passageira? Opa, peraí, o Rock in Rio tem 41 anos. Qual é a parte da moda passageira, não, de todo? Eu acho até porque os festivais não são sobre show, né? Eu acho que os festivais, na sua natureza, é sobre convivência. É porque a gente se habituou nas Então o últimas... Rock in Rio já não é só um festival de música. Nunca foi. O Rock in Rio nasce para juntar pessoas de raças e credos diferentes, em paz e harmonia, contrariando o que o sistema na época dizia, quando a gente estava saindo da ditadura militar no Brasil. Então, essa era a motivação, e usar a notoriedade internacional dos grandes nomes da música como promoção, Agregador, não é? promoção do Rio de Janeiro. Agregador, sim, a música como agregador e como Sim. linguagem universal. Mas o outro motivo era usar a ida dos grandes nomes internacionais naquela época que não iam ao Brasil para promover Não o Rio iam de à Janeiro. América Latina em Não iam geral. de todo, sim. Portanto, não era só o Brasil. Mas era uma campanha publicitária para o Rio de Janeiro. Então, continua sendo da mesma forma que hoje a gente se coloca como uma campanha publicitária para Lisboa, não deixa de ser quando a gente está dizendo aqui que a gente quer convidar cada vez, como o Web Summit foi para Lisboa, em várias frentes. Então, não deixam de ser, os grandes eventos são campanhas publicitárias do destino, né? Então, o Rock in Rio nunca foi, ele tem show, a música é a linguagem, os artistas são os maestros. Obviamente, tem muita gente que vai pelo show e tem muita gente que vai porque quer estar lá. Agora, quando você olha a natureza, quando nasceram os festivais, o primeiro mais emblemático é o Woodstock. Não era para ser um festival, era uma festa, virou o que virou e virou um marco histórico, Entre etc. aspas, mas espontâneo, não é? O Rock in Rio já foi programado e talvez seja o primeiro festival da era moderna, né? Onde se monta uma venue de forma pensada para fazer. E é legal que a gente ouve isso mesmo dos festivais dos promotores europeus assim mais tradicionais. Quando você olha, por exemplo, para o Glastonbury, que é um dos grandes festivais tradicionais, ele começou pequenininho e depois começou a crescer. Mas era sobre juntar pessoas. Muitos deles com a proposta de apresentar novos artistas, novos talentos. O Rock in Rio nasce diferente porque ele nasce de grandes nomes. Depois, a partir dos anos 2000, quando os artistas passam a vender menos disco, começa a nascer a coisa do digital, né? E precisam fazer mais shows, os grandes artistas ficaram mais disponíveis para estar fazendo shows e turnês. Aí os festivais começaram a ter os grandes artistas, né? Os maiores festivais. Mas não era habitual. Se você olhar antes do ano 2000, você não vai achar muito nome grande em festival, né? Então era uma coisa mais pontual. Agora a gente está vivendo essa mesma fase. Alguns vão continuar tendo os grandes nomes, outros são festivais mais nichados, estão voltando a crescer os festivais de música eletrônica, tem festivais pequenos que são grandes sucessos. Aqui um pouquinho, quando os números que se falam, inclusive, por exemplo, do mercado em Portugal, fala-se muito dos 500, sei lá quantos, já não sei quantos são, mas são desde encontros de 1.500, não, são festas que têm características de festival, porque são múltiplos artistas. Tem gratuito, tem pago, tem de 1.500, tem de 10 mil. Acima de 10 mil pessoas, ou de 20 mil pessoas, eram poucos, né? Então, tem que olhar para o tipo, são muitas possibilidades e temos que olhar para o tipo de público, de proposta que cada um deles tem. Utilizam muito os influencers na vossa estratégia de comunicação? É essencial. Como é que trabalham com eles?
Qual é a vossa ligação? A gente tem uma vantagem boa, né, que é conteúdo. Então é uma coisa, tem uma coisa bacana de trabalhar com os influencers no caso do Rock in Rio. Acredito que para vender um produto, sei lá, caneca, deve ser mais difícil. Mas é muito fácil para eles se envolverem com Música. com o produto, com o conteúdo, porque faz parte do que as pessoas gostam, do que eles próprios gostam. Mas tem que ser naqueles vários layers, né? Você tem o influenciador que ele é uma figura pública de alto impacto e você vai até o micro-influenciador, são muitos perfis diferentes. E no nosso caso, vezes 4, porque se comunica para um mesmo segmento, já tem que fazer essa jornada muito pulverizada de comunicação. Quando a gente fala com todas as gerações, né, ou muitas gerações, isso é vezes todas elas, né? Então é um trabalho de malucos. Muito, muito picotadinho. Hoje em dia tem que ser um trabalho muito segmentado para você conseguir chegar nas pessoas, né? Eu fico pensando, às vezes, em mim mesma como consumidora, uma tortura falar comigo. Porque não consegue, não dá. Né? Não, tá bom, vejo notícias, pode entrar pelas notícias, na rua, pode passar. Quando eu venho trabalhar, ouvindo a rádio. Agora, fora isso, que hora você vai falar comigo? Quando eu entrar no supermercado, sei lá, né? Mas é muito diferente do que era antigamente a comunicação e, obviamente, todos nós, né? Hoje a rádio está no digital, está em tantas outras plataformas. Eu acho que o mercado todo teve que se reinventar e o tema influenciadores, porque cada um de nós hoje é um canal de comunicação. Então, é isso, tem que ir do pequenininho ao grande. Anunciou-se também como um festival para a família. Fazia sentido reduzir os preços ou mesmo oferecer os bilhetes às crianças? Não, porque eles vão muito. Se fosse residual, mas eles têm que ser contados. Então, não tem como ser oferecido, porque, de fato, eles estão lá para viver a experiência e são muitos. Né? Uma coisa é quando você oferece, porque ele não conta quase naquele volume. No nosso caso, não. Como é feito também para eles, eles são consumidores como outros quaisquer. Vamos voltar aos artistas. Como é que evoluiu a questão da contratação dos artistas ao longo destes anos? Enfim, a Roberta tem 22 só no Rock in Rio Lisboa. De Rock in Rio tem 20... Ai, gente, essa conta, 26? Certo. 27? Estou a falar só do de Lisboa, porque a Roberta já esteve envolvida no Rock in Rio. No Brasil. Só para fazer uma pergunta mais concreta, há quanto tempo é que estava contratado o Rod Stewart? Só Aí para as pessoas terem uma deles ideia. é um tempo de... Rod Stewart, eu não vou lembrar os prazos, que é muito, tá pedindo muito. Mas meses, eu, há por um exemplo, ano, há 2 o anos? Linkin Park, a gente anunciou um ano antes. E tem fases de indústria também. A gente passou fases onde os artistas fechavam as suas turnês muito em cima do laço. Felizmente, graças a Deus, hoje em dia consegue se anunciar, por exemplo, as grandes turnês do ano que vem já estão anunciadas, né? Então, felizmente, o nível de planejamento, como eles próprios estão investindo muito nas suas próprias turnês, isso mudou. Então, giro, né? Quando o outro tem que mudar de cadeira. Tem artistas Você precisa de tempo, né? Quanto mais tempo você ficar à venda, também te ajuda. Né? O mercado mais competitivo em Portugal nunca foi esse o caso, mas, por exemplo, o mercado latino-americano hoje está recebendo um investimento muito grande dos grandes grupos internacionais e vai ter um volume de shows que nunca teve. Então, mais difícil para vocês, não é? No caso. Não. Eu sabe que eu sou defensora de concorrência, né? Concorrência quer dizer, é bom sinal. Faz a gente correr atrás mais. Exige. E, ao mesmo tempo, mostra um mercado saudável, né? Então, eu acho que não. Mas muda. De novo. Já tem bandas Entrou o digital. O que vocês fizeram? Fecharam as portas? Não. Muda, reinventa, soma, faz mais, criativo. Não se trata de ser... Não, opa, agora o cenário é diferente. Mas eu ia te dizer isso por causa da questão do que mudou na contratação do dos que mudou. artistas, Então, não é? Por exemplo, lá atrás, quando eu entrei para o Rock in Rio, no ano 2000, a grande preocupação naquela época é que iam deixar de ter headliners. Porque os mais velhos estavam ficando mais velhos. E, não vai ter mais os dinossauros. Caraca, vamos olhar aí. Agora, quantos dos artistas são artistas de estádio? Lá atrás, a gente falava prioritariamente em Madonna, U2, Rolling Stones, que a gente nem botava pesquisa de mercado, que não faziam festivais, e eram os que faziam estádios. E poucos mais. Phil Collins fazia, pontualmente fazia. Agora, você tem uma gama deles, que cresceu muito com o alcance da comunicação digital, que deu aqui uma democratização e um boom de alcance gigantesco. Então, aquela preocupação,
é errado. Quem estava preocupado com aquilo errou largamente. Então, cada momento de mercado traz um cenário diferente. Agora que vai ter mais produtos na América Latina, por um lado, os artistas vão mais. Porque antes, para a gente contratar, éramos nós movendo a montanha. Agora, peraí, agora eu tenho interesse de ir até lá, né? Então, agora tem mais contratantes. Isso é um cenário diferente que a gente tem que ir se adaptando. Já tem bandas para a próxima edição do Rock in Rio Tem proposta na contratadas? rua. Fechada ainda não. E imagino que não queira dizer quais são as propostas que tem na rua. Ah, não? como é óbvio. Até Já- porque se vazar aí mesmo que ela não fecha. Vou fazer a pergunta ao contrário. Você tem alguma dica para mim? Pode me dar. Quem Aceito ainda não, sugestões. quem sou eu para dar dicas? É esse Ah, não, nível. mas olha, Rock in Rio é igual futebol. Todo mundo é, sabe assim, treinador como é que selecionador de bancada? Que é fácil, né? Aqui parou na rua, alguém tá dizendo, pô, você devia ter contratado fulano. Isso é divertido, isso é Mas o quem é que, valor. que a Roberta ainda não conseguiu trazer a Lisboa e gostava mesmo Ah, eu de queria trazer? a Pink. A Pink. E eu digo ser uma coisa pouco criativa. Eu por mim, trazia É um Bruno grande Mars espetáculo, com não é? 4 dias por ano, todos os anos. Tá brincando, que é o que eu gosto. Mas no Rock in Rio, felizmente, não é feito pro que eu gosto. Mas a Pink foi um show incrível que a gente teve no Brasil. Como espetáculo é fantástico, não é? Nossa, e ela é muito potente. Então, é uma artista que a gente teria muito prazer de trazer para cá. Acho que são tantos, assim, e tem acontecido isso. A gente consegue em São Paulo, mas não consegue. Bruno Mars teve em São Paulo com a gente, mas não teve no Rio. Teve aqui. Aí, e por acaso teve em Vegas. A Taylor Swift teve em Vegas. Cada um tá num canto diferente. Não necessariamente a gente consegue ter eles nos mercados todos. Mas agora o Roberto já falou que quer, mas o negócio é que o povo depois assume que isso é verdade. Não é verdade, é um desejo, como de outra pessoa qualquer, que queria para o Brasil. A Adele também queria para cá, não acho ótimo. Ele ainda falou de Celine Dion também. A gente vai assim, mas assim, eu lembro perfeitamente quando a Adele veio a Lisboa e que todo mundo queria que estivesse no Rock in Rio, as pessoas muito aborrecidas que ela não estava no Rock in Rio. E aquilo não havia mesmo, a gente não conseguiu e tal, beleza. Aí vou assistir o show da Adele no meu arena. E eu, de repente, no meio do show começa a chover, né? Que tinha lá um efeito especial que chovia no meio do show dela. Eu falei, gente, se eu soubesse isso, tinha explicado porque que ela não podia tocar na Bela Vista, né? Porra! Porque chuva de verdade a gente não pede para São Pedro, mas não dava para montar aquilo. Então, tem show que é para arena, tem show que é para estádio, tem show que é para festival. Rolling Stones, quando veio pra gente, foi o primeiro ano que eles estão Ficamos a fazendo saber que a festivais. Roberta faz muita coisa, mas ainda não faz chover. Portanto, ficamos a saber isso. Não, a gente trabalha para não chover. A Ivete Sangalo foi uma das ausências mais comentadas este ano. Mas olha, ela vai estar no Brasil. Se alguém quiser, pode se preparar que em setembro. E vamos voltar a ver a cantora no Rock in Rio Lisboa? A gente está discutindo boas ideias, assim. Eu tenho muita vontade de... Mas eu vou falar, não, deixa aí. Deixa a gente trabalhar um pouquinho mais com ela. A gente está pensando num formato diferente, muito giro. Mas vamos ver. Agora, ela está com Clareou agora, né? Está com uma jornada diferente. Vai estar com a gente no Brasil. Então, quem se animar pode assistir ela no Brasil com a gente. Mas, de novo, somos parceiros, amados e queridos. E estamos pensando coisas boas para o futuro. E há alguma possibilidade de montar outros espetáculos, outros festivais em Portugal, à semelhança do que fazem no Brasil? Então, a gente até queria, mas a gente não tem isso... A gente não tem nenhuma ideia que faça sentido. Se você perguntar se eu gostaria de fazer outro festival em Portugal, a princípio não, porque eu acho que acho que Portugal está muito bem servido de festivais. Projetos diferentes, talvez. Mas sim, a gente quer fazer outros projetos, de novo. Era muito importante para a gente estabilizar o Rock in Rio, essa nova casa. Ainda prefiro concentrar nesse crescimento internacional, nesse fortalecimento internacional. De novo, é uma equipe pequena, não dá para tudo, né? E mesmo com um sócio grande, não é assim que se fazem os negócios. Agora tá, bora para tudo, não vamos para tudo. E eu sou relativamente ou bastante conservadora, eu gosto de ir conquistando aos pouquinhos, não gosto de grandes maluquices, apesar do Parque Tejo ter sido uma. Mas eu prefiro ainda focar na consolidação desse crescimento internacional do que necessariamente inventar. Porque qualquer negócio, independente da dimensão, óbvio que do tamanho do Rock in Rio o esforço, o risco é muito maior, mas qualquer negócio dá muito trabalho. Né? Eu estava falando com
conhecido que fez uma conferência. Então, já recuperou? Porque eu também estou recuperando o Rock in Rio e está recuperando a conferência, mas cada um na sua dimensão tem um nível de exigência e dedicação muito grande. Então, não encaro os negócios de forma trivial, não é o meu modelo. Só uma curiosidade, a localização do Parque Tejo é contratualizada evento a evento? Ou 2 em 2 anos, 2 edições. Agora já está o protocolo feito para 2028. Ótimo, que a gente só vai ver o debate das taxas, etc., em 2030 agora. Pelo menos a gente ganha um gap, um descanso dessa conversa que já tem 23 anos. Já agora, pegando nisto, a autarquia não apoia financeiramente diretamente o festival, mas isenta o festival. Isenta. E isenta de um cálculo de taxa que ninguém pagaria. Se você disser, quer alugar o Parque Tejo por, eu não lembro o número final, mas é quase 3 milhões, uma coisa assim. À volta de 3 milhões. Quer alugar o Parque Tejo para fazer o Rock in Rio? Não, obrigada, não fecha a conta, não dá para fazer. Então é uma não questão. É um cálculo que não faz sentido. Se alguém quisesse rentabilizar, a Câmara não injeta dinheiro no festival. Se alguém quisesse rentabilizar o Parque Tejo, o Parque da Bela Vista, tinha que criar uma lógica diferente de valorização. Porque essa que está lá posta não é viável. Qual foi a pergunta? Mas a autarquia, para além disso, dessa isenção, não injeta dinheiro no festival? Não. Mas trabalhamos muito em conjunto, a equipe da Câmara contribui. Cara, é muito legal. A gente tem pessoas que fazem o festival com a gente desde a primeira edição. Então, obviamente, a gente tem que trabalhar com a Câmara Municipal. E no caso do Parque Tejo, são 5 juntas de freguesia que se empolgam. São 2 cidades, a Loures também, que se empolgam. O que fazem? Prestam as grades, etc. Então, tem recursos porque estão ali disponíveis e que não está tirando dinheiro de ninguém. Não, então tem colaboração porque todos eles se beneficiam diretamente. Então, alguém pode me pagar um percentual do impacto econômico que vem para o país? Era bom, essa troca era boa. Se eu conseguisse um percentual dos 120 milhões, né, para poder depois devolver em taxa, era simpático. Não é possível. Pode né? tentar Então, negociar, mas acho eu difícil. acho que aqui a grande força é que cada um coloca aquilo que tem e todos ganham. Estamos a terminar, fechamos sempre com uma sugestão musical dos nossos convidados. Acho que nunca tivemos um convidado a quem este desafio assentasse tão bem. Fizesse tanto sentido. Quer revelar-nos a sua escolha e explicar um bocadinho o que é que ele levou a fazê-la? Assim, não tem se me pedir uma música da vida, não vai acontecer, né? São muitas músicas boas e depende sempre, eu acho que a música acompanha o nosso espírito do momento, do dia. E essa é muito constante, que é Better When I'm Dancing, que é da Meghan Trainor, e que eu adoro músicas que só de escutar o astral sobe. Então eu me alimento de músicas felizes constantemente porque me ajudam a ter garra para lidar com o dia a dia. Fica feita a escolha musical de Roberta Medina, a senhora Rock in Rio, Lisboa, a nossa convidada de hoje, a quem obviamente agradeço a presença. Esta entrevista contou com o cuidado técnico e a sonoplastia de Beatriz Garcia, a imagem de Ricardo Fortunato. O Dúvidas Públicas está disponível em podcast, no YouTube, sempre no site da Renascença. Até para a semana. Uma boa semana.